aula 5, a gente falou de testes de hipóteses, a gente começou com os testes de hipótese, e a gente tinha visto esse esquema de como fazer um teste de hipótese para comparação de médias, né? Um teste bicaudal com alfa 5%. Então, alfa é a probabilidade de falso positivo, ou seja, fixando uma hipótese nula como verdadeira, qual que é a chance de rejeitar essa hipótese? Então, o que a gente faz? Pega aquele 5%, como é bicaudal, a gente reparte ele nos dois lados extremos, né? E o valor definido aqui é esse valor crítico. Então, se você tiver uma evidência experimental que joga para cá, para a parte central, você aceita a sua H0, você aceita a sua hipótese nula, né? Essa aqui é uma distribuição toda feita com base na hipótese nula, né? Então, se você encontrar uma evidência experimental que te jogue dentro dessa parte de aceitação, então você fala, putz, eu encontraria aquilo pelo acaso. Você aceita a sua hipótese nula. Já se cair a partir desse limiar, desse valor crítico, você diria que é pouco provável ser guiado pela hipótese nula e tomaria uma decisão de rejeitar a hipótese nula. Tá? Outra coisa que a gente viu na aula anterior foi brincar com os erros, né? Pensando que a gente tem uma distribuição guiada pela hipótese nula, os valores de média possíveis pela hipótese nula, e a gente vai fazer um teste unicaudal, né? Por exemplo, vamos colocar os nossos 5% jogados todos aqui, nesse lado, né? Então, vamos supor que eu tenho uma razão para achar que o acaso está para cá, e a única possibilidade de efeito seria um aumento da média. Teria, então, nossa área de aceitação da H0, uma área de rejeição de H0. A gente assumindo que a verdade fosse essa outra distribuição aqui, essa distribuição alternativa, com uma média diferente da nossa média da H0. Com isso, você consegue definir um outro tipo de erro. O erro tipo 2, que tem probabilidade beta, que é a área da hipótese alternativa que está sobreposta à área de aceitação da hipótese nula, né? Então, esse é o nosso beta, ou seja, vira a nossa probabilidade de erro tipo 2, taxa de falso negativo, é a chance de aceitar uma hipótese nula falsa. Pode inverter os dois lados, né? A chance de rejeitar uma hipótese alternativa verdadeira. Uma hipótese alternativa específica, né? Você tem que sempre que definir, você tem sempre que fixar uma hipótese alternativa para conseguir calcular um beta. E uma vez computado o beta, está computado também o poder estatístico, né? O poder estatístico é 1 menos beta, ou seja, essa área aqui que está em branco. Essa área aqui é uma medida de probabilidade de detectar um efeito existente, né? Então, assumindo que existe um efeito, que tem essa média aqui, por exemplo, qual que seria a chance pelo nosso teste de detectar esse efeito, né? Então, um teste poderoso é aquele que tem alta chance de encontrar o efeito existente, né? Tem uma outra explicação, nesse outro videozinho, uma explicação diferente da minha, mais para a área médica, falando de sensibilidade e especificidade, que se usa na área médica, mas se usa também em engenharia, usa na detecção de sinais como um todo. Então, é uma explicação interessante também. Fiquem à vontade para assistir. E vamos para a aula nossa. A gente vai continuar dependendo da aula 3, né, que era aquela aula que mostrava a distribuição das médias, fazendo uma simulação que a gente tem uma população com média mi, desvio sigma. A gente tira uma amostra, a gente já sabe como que vai ser a média dessa amostra. A gente sabe que ela vai cair dentro dessa distribuição de probabilidades, centrada no mi da população e com desvio sigma dividido por raiz de n, e que vai ter uma cara de normal. Pode ser normal, pode não ser tão normal mesmo, né? O que a gente tem numa tabela Z, numa tabela T, é tudo numa escala de erro padrão, diferente da escala de valor bruto nosso, né, que é valor em centímetro, quilo, real, o que for, né? A gente vai encontrar sempre essa tabela. Esse é o jeito padrão de trabalhar com probabilidades, né? Então, centrado no zero, com desvio padrão 1, e você tem as probabilidades associadas a esses t's. Você tem as probabilidades do menos infinito até um valor de t, e com isso que você tem que lidar. E a gente está aprendendo testes de hipótese no nosso curso. Além de desenvolver a distribuição t-de-student, o gosta de desenvolver um teste de hipótese para verificar se uma amostra é proveniente de uma distribuição com média mi. O procedimento para executar esse teste envolve essa mesma normalização da diferença entre as médias pelo erro padrão. Pega a sua média amostral, subtrai da média da nula e divide por um erro padrão. A tabela T, ela é feita pensando num sigma que é estimado pela sua amostra, né? Ou seja, você está usando S aqui. E por que raios isso faria alguma diferença? Na aula 2, nós vimos que a variância populacional σ2 é estimada sem viés pela variância amostral S2. Vimos isso naquele exemplo com a população com infinitos 1, 2 e 3, que tinha variância populacional σ2 de 0,66. Depois selecionávamos muitas amostras de tamanho 2 e obtínhamos que a média das variâncias populacionais S2 também dava 0,66. O que não vimos na aula 2, que estamos vendo agora, é que o desvio padrão populacional sigma
é estimado com viés pelo desvio amostral S, e que esse viés é mais extremo com N's baixos. Naquele exemplo, o sigma é 0,81 em uns quebrados, enquanto a média dos desvios amostrais S dá 0,62 em uns quebrados. Portanto, S subestima o sigma com N baixo. Essa questão foi resolvida para fazer inferências pelo Gosset, criando as distribuições T, que variam dependendo do grau de liberdade. Nós já usamos a distribuição T para computar intervalos de confiança, e vamos fazer testes de hipótese usando a distribuição T também. Vamos entender isso melhor. A gente vai ver aqui por simulação qual que é a distribuição T de student. Isso foi o que o Gosset descobriu há mais de 100 anos aí. E a gente hoje consegue fazer isso fácil, né, com os métodos computacionais. Olha só essa ideia. Vamos supor que a gente tem uma população normal. Então aqui vai ser a porcentagem de benefício de um novo remédio. Por exemplo, um remédio ele melhora bastante o sintoma clínico lá, então tem uma melhora de 100, com um desvio padrão de 50. Às vezes pode ser até negativa, o remédio às vezes pode estar associado a um prejuízo, mas é uma chance pequena. A gente já sabe que esse remédio funciona, tem uma eficiência e tal, e a gente vai fazer uma simulação do jeito que a gente tinha feito antes, essa simulação de amostragem, só que agora, ao invés de computar a média amostral, a gente vai computar o T. Vamos fazer uma amostra bem pequenininha, porque daí fica bem claro que a gente não pode usar distribuição normal, a gente tem que usar distribuição T. Então, vamos construir uma distribuição dos T's observados ao longo de várias amostragens. O raciocínio é o mesmo, a gente só vai mudar um pouquinho a conta. Então, a gente vai foldar para as várias amostragens, para cada vez que a gente faz uma amostragem I, a gente pega uns elementos de uma amostra, que vem de uma distribuição normal, que tem o parâmetro Mi 100 e o parâmetro desvio padrão, sigma, 50. Então, a gente já está pegando uma amostra de 4 elementos que vêm dessa população. E uma vez que a gente tem essa amostra, a gente extrai o valor de T observado dela. Então, o que é a nossa média da nossa amostra, menos o nosso Mi. Aqui eu vou colocar o Mi da hipótese nula, né? Então, a gente já sabe que é de lá, vou colocar 100 mesmo aqui. Dá na mesma, né? Só uma escalada, né? Mas eu estou querendo reconstruir a distribuição dos T's observados. E agora, eu vou fazer a divisão, não pelo sigma dividido pelo raiz do N, mas vou fazer pelo desvio padrão da amostra dividido pelo raiz do N. E não vai ficar com nada de cara de normal. Essa aqui é o histograma dessa distribuição dos T's observados. Tudo bem, ela até parece uma distribuição normal, mas se você ajusta uma distribuição normal com essa média e esse desvio padrão, você vê que ela não adere bem. A densidade observada nesses dados, ela está muito mais densa nas causas do que a normal e menos densa no meio, né? Ou seja, não é uma normal. Mas se você ajusta uma função T de student com grau de liberdade 3, o N é 4, coloca um grau de liberdade 3, você vê que ela ajusta perfeitinho, tem uma aderência perfeita. Essa foi a sacada, né, do Gosset. Ele percebeu que quando trabalhava com amostras pequenas e estimava o sigma pelo desvio padrão da amostra e construía essa estatística T, não funcionava o ajuste normal, né? Então, ele criou um jeito, essa função T, que ajusta muito bem essa distribuição dos T's observados. E beleza, então vamos supor que eu peguei uma dessas amostras agora. Tá? Eu já sei que ela veio de uma distribuição normal, com Mi 100, sigma 50, mas eu quero fazer o teste de hipótese, esse teste T de uma amostra, para essa amostra. Eu quero saber, essa amostra que a gente tirou de lá, seria da eficiência desses remédios. Eu analisei 4 pessoas. As 4 pessoas tiveram uma melhorinha, mas eu queria saber se a melhor é 100. Quero saber se essa amostra veio de uma população com média 100. Eu consigo fazer um teste de hipótese em relação a isso. Bom, só pegar e jogar no R, né? Então, t-teste da sua amostra contra um Mi de interesse, o nosso Mi 100, com aquela hipótese alternativa bicaudal. E você obtém o seu T observado, né, que é esse menos 1,32, que é essa conta aqui, grau de liberdade e tal, e você consegue associar o p-valor a esse T, seguindo a hipótese nula. Então você já consegue fazer isso no R, isso não é um desafio, mas é relembrar o que a gente está fazendo de fato. Para isso, a gente tem que fazer passo a passo. Passo 1, estruturar uma hipótese nula. No caso aqui, a gente está querendo saber se veio daquela população com média 100. A gente tem uma hipótese nula de que nosso Mi é 100, né? Ou seja, o Mi da hipótese nula é 100. E a alternativa é o oposto dela, né? Babinha. Só inverter. Então, seria o diferente. Depois a gente tem outros 3 passos. Vai precisar de um pouco mais de espaço. A gente vai fazer em outros slides. Então, o passo 3, que é estruturar a distribuição regida pela hipótese nula. Depois, identificar as regiões e conduzir o teste de significância. Então vamos lá, só fazer isso aqui rapidinho. Então temos lá os 2 primeiros passos, agora a gente quer fazer esse 3, construir a distribuição regida pela nula. Vou construir essa distribuição usando a distribuição T,
com grau de liberdade 3. Eu vou fazer um plot de menos 4 até 4 para os valores da distribuição T, da função densidade de probabilidade, né? DT é density, né? Density distribution, função densidade de probabilidade. T para esses mesmos valores de menos 4 a 4 com um grau de liberdade 3. Eu quero fazer isso num gráfico de linha. Tá? Botei isso no R. Os valores de menos 4 a 4 estão aqui e o DT de menos 4 a 4 com grau de liberdade 3. E eu vou dar uma enxugada aqui, tá? Só vou ficar com esse pedaço aqui, tá? Mas a gente tem aqui a nossa curva bem precisa, bem bonitinha. Média 0, centrada no 0, com desvio padrão 1. Então, como chama essa escala? Escala T ou escala Z, né? Mas aqui é T, a gente vai usar T, então vamos falar que é escala T. Escala de erro padrão. A gente tem também a nossa escala de dado bruto, que no nosso caso aqui é porcentagem de melhora, né? O que seria o 0? É o mi da hipótese nula, é o 100. Tá? Esse aqui é o 100. Aí, o que é o mais 1? É o mi da hipótese nula mais um erro padrão. O erro padrão a gente sabe computar, né? O erro padrão é só pegar o desvio padrão dessa amostra dividido por 2, né? Que o n é 4. Então você chega nesse erro padrão. O outro lado é o mi da hipótese nula menos um erro padrão. Beleza, então a gente já conseguiu definir aqui a nossa distribuição regida pela hipótese nula. Próximo passo seria definir as regiões em que aceita e rejeita H0. Aqui ninguém falou nada, então o nosso alfa vai ser 5%. E vamos usar o bimodal, né? Porque nossa hipótese nula e hipótese alternativa são não direcionais. A gente tem que botar 2,5 para cada lado. Tá, botamos lá o 2,5 para cada lado. E minha pergunta é, aonde que está o que separa a região de rejeição da região de aceitação? Qual que são os valores? São esses T's críticos, né? A gente vai descobrir ainda que valor é esse, mas a gente sabe que tem um valor crítico aí que a gente pode caçar depois na tabela. E tem o valor bruto, que é o mi da H0 mais o valor de T crítico vezes o erro padrão. Então seria a quantidade de erros padrões, né? Pode ser 2 e pouquinho, erro padrão. Então esse aqui é o mi0 mais T crítico vezes o erro padrão, aqui é o mi0 menos o T crítico vezes o erro padrão. E a gente quer agora descobrir que valor que é esse T crítico, né? E a gente já sabe qual que é o grau de liberdade. A gente tem N4, grau de liberdade 3, então a gente vai pegar nessa terceira linha. E a gente está querendo pegar a integral de menos infinito até 97,5, né? Para ter 2,5 aqui, tem que ser 97,5. É isso que tem disponível nessa tabela para a gente. Então a gente coloca lá 3,18 lá. Então esse é o nosso T crítico. E a gente poderia fazer isso no R, facinho também, né? Qual que é o valor de T para essas probabilidades? QT dos valores de probabilidade para grau de liberdade 3. Daí ele vai dar o menos 3,18 e o mais 3,18. Enfim, o nosso T crítico é 3,18. Então a gente pode botar lá, menos 3,18. Dá para ver aqui quão longe está da distribuição normal, né? Na normal é 1,96. Essas caudas que delimitam os 5%, elas estão mais de uma unidade de erro padrão para frente, mostrando que essas caudas são realmente muito mais pesadas. Então essa distribuição é muito mais densa na cauda do que uma distribuição normal. Feito isso, a gente consegue então definir a nossa área de aceitação. Está definida aqui que ela começa no menos 3,18, termina no mais 3,18 e depois mais para fora é a área de rejeição. Feito isso, etapa 5, que é fazer o teste de fato. Né? Onde que cai a nossa evidência empírica? Aonde que cai o nosso T observado? Tem que fazer a conta do T observado. Então, o nosso T observado é o nosso x barra, né? Faz aqui a médiazinha, desse aqui você chega em 73. Subtrai do seu mi da hipótese nula, que é 100, dividido pelo erro padrão. O erro padrão, o sigma estimado, o desvio padrão da amostra. Se você computar o desvio padrão daqui, você obtém 43,77, né? A distância média para a média, né? Então, a distância média para o 73. Dividido pelo raiz do n, dividido pela raiz de 4. Resolve essa continha, você chega no menos 1,23. E aí você olha, onde é que está esse menos 1,23? Está mais ou menos aqui, né? Então está lá, nosso 1,23 caiu na área de aceitação da hipótese nula. Portanto, aceitamos a hipótese nula. Computando o nosso T observado, x barra menos o mi, dividido pelo erro padrão, que o erro padrão é o desvio padrão da amostra dividido pela raiz do n. Nosso T observado deu menos 1,23, como tinha feito na mão. Você calcula, então, a probabilidade de encontrar, por essa distribuição regida pela H0, qual que é a probabilidade que tem, regida pela hipótese nula, do menos infinito até esse T observado. Então, seria essa área aqui, né? 1,23 está aqui. Então, qual que é essa área aqui? Ele dá para a gente 15%. Como a gente está fazendo um teste não direcional, certo? A gente está fazendo um teste bicaudal, a gente tem que multiplicar por 2 para pegar os valores dos dois lados, né? Então, é o mais extremo, né? Não é o valor, não é o menor nem o maior, é o mais extremo. Então, você só multiplica o valor de P por 2. Então, temos um P-valor de 30%. E que dá exatamente a mesma coisa que o teste T feito pelo R. T-teste da amostra, comparando com o Mi. Você chega no mesmo T e chega no mesmo P-valor, tá? Então, tá bem.
Aqui a gente, então, aceitando a hipótese nula, né? Aí minha pergunta é, o que é esse p-valor? Vamos esmiuçar um pouquinho melhor o que é isso. Bom, primeiro, o p-valor é uma probabilidade computada a partir da estatística amostral e a distribuição regida pela hipótese nula. Então você vai ter que olhar onde que sua estatística cai e computar uma determinada área. Que área que é essa? É a área embaixo da curva, partindo do seu t observado, seguindo para os t's mais extremos. Que daí pode ser o mais extremo para esse lado também, né? Então você pode se imaginar que tem o 1,23 desse lado também, né? É igual ou mais extrema para os dois lados, por isso que multiplicando por 2. Tá? Então, resumindo aqui, o p-valor é a probabilidade de obter pelo acaso uma estatística igual ou mais extrema do que a observada. Então, o p-valor só se associa à hipótese nula, não se associa à hipótese alternativa. Por isso que isso aqui é um teste de hipótese nula, né? Tudo está colocando em relação ao acaso. Qual seria a chance de encontrar uma medida igual ou mais extrema do que aquela que você encontrou pelo acaso? Só que essa definição é um horror, né? Vamos lá. Você pergunta para qualquer pessoa, o que é p-valor? A pessoa vai parar para pensar, né? E vai te falar uma coisa errada, tá? É isso que acontece. Ela vai te falar uma coisa errada. Isso aí é uma coisa que todo mundo fala errado. É terrível. Tem mais e mais pessoas falando que a gente faz muitos equívocos. A gente tem uma interpretação equivocada do p-valor. Né? Esse aqui é um artigo que tenta sistematizar isso. Né? Eles falam que essa definição é horrível, não é tratada de forma adequada nos cursos de estatística e faz com que as pessoas tenham um monte de concepções erradas aí sobre o que é um p-valor. A sugestão deles aqui, ele está querendo puxar sardinha para a estatística bayesiana. Vamos usar um outro tipo de estatística, que tem várias dessas ideias de que a gente gostaria que o p-valor fosse, né? Não é o foco agora falar de bayesiano. O que a gente está querendo falar é dessa definição terrível, mas que é a definição de p-valor, que a gente tem que lembrar o que é o p-valor, né? A probabilidade de obter, pelo acaso, uma estatística igual ou mais extrema do que observado, e esses vários equívocos, essas interpretações equivocadas. Aqui ele listou essas 12, e eu vou tratar só das 5 primeiras aqui. Se o p-valor é 5%, a hipótese nula tem só 5% de chance de ser verdadeira. Você olha isso rapidinho e você fala, meu, não tá tão mal, né? Mas ele falou que era um equívoco. Então vamos lá, qual que é o equívoco aqui? Para você conseguir definir o seu p-valor, você já está assumindo a sua hipótese nula verdadeira. Guiado pela hipótese nula, qual que é a chance de encontrar uma evidência igual ou mais extrema do que o que eu encontrei? Não fala a chance de sua hipótese nula ser verdadeira. Então está errada essa primeira. A segunda, uma diferença não significante, por exemplo, p-valor 10%, significa que não há diferença entre os grupos. Tá, essa aqui é uma coisa, é a decisão que você faz. Você faz um julgamento de que não tem diferença entre os grupos. Mas isso não significa, isso não implica. Você sempre tem uma chance de estar falando besteira. Você sempre tem uma chance de fazer um erro tipo 1, um erro tipo 2. Aqui, quando você faz um julgamento de que não tinha diferença, você pode estar fazendo um erro tipo 2. Pode ser que você esteja perdendo o efeito aqui, né? Você está julgando que não tem efeito, mas pode ser que ele tenha. Então, você pode estar fazendo um erro tipo 2. Tem uma probabilidade beta. Então, primeiro, isso aqui não significa isso. E outra coisa, o p-valor ele não diz qual hipótese que é mais provável. Você pode ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa ali. Vamos supor que você tenha duas opções. Ou é o acaso, que geraria, sei lá, um Mi zero, ou é uma hipótese alternativa que geraria um Mi 100. O p-valor ele só está falando da área relativa à distribuição do zero. Ele não está falando qual que é mais provável dentro dessas duas. Você tem que buscar outras ferramentas. Você está querendo buscar qual delas que é a explicação mais plausível, né? A explicação mais provável. O que ele está fazendo é um teste da nula só. 3. Um achado estatisticamente significante indica importância ou relevância. Também não, tá? A primeira vez que eu vi alguém falando disso foi numa das aulas de estatística que eu tive com um engenheiro florestal. Eu não sei de qual universidade, eu acho que foi de Campinas, e eles vieram para a USP lá, e eles estavam dando um curso de estatística. E eles falaram, eu estava fazendo um teste com eucalipto, né? Plantação de eucalipto. E daí eles tinham o jeito normal de plantar os eucaliptos, eles estavam fazendo algum procedimento lá. Botava mais água, botava alguma coisa. Eles faziam algum tratamento e eles encontraram que deu um aumento no diâmetro do tronco do eucalipto. Legal, conseguimos um efeito. Depois eles foram ver quanto que tinha aumentado. E eles encontraram uma quantidade mínima, sei lá, 2% de aumento. Eles tinham uma quantidade gigante de eucaliptos. Produzindo essa amostra gigantesca, eles vão ter um poder estatístico gigantesco. Então, mesmo que seja uma diferença mínima, que no caso deles era uma mudança de 2%, eles encontravam um p-valor super baixo, ou seja, estatisticamente significante, mas que era nada relevante, não valia a pena fazer aquele tratamento novo, mudar o jeito de fazer a plantação por causa daqueles 2%.
Ou seja, não quer dizer nada sobre importância ou relevância, né? O exemplo mais do dia a dia nosso aqui é esse das vacinas, né? É necessário que tenha uma eficiência de pelo menos 50%, ou seja, tem que ter uma eficiência grande ali, né? Para valer a pena usar essa vacina, né? Então, se fosse uma eficácia de 1%, né? Se você tiver uma amostra muito gigante, você pode encontrar uma mudança, um achado estatisticamente significante, mas de 1% você fala, não vou vacinar a população inteira para ter uma mudança tão pequena. O que está colocado aí é que você tem que medir o tamanho do efeito, né? Para avaliar quanto que é a diferença entre a média, entre controle experimental, ou entre antes e depois, o grau de mudança entre a nula e a sua melhor estimativa de efeito, né? A sua melhor estimativa do MI da hipótese alternativa. Um quarto equívoco é esse. Um estudo com p-valor significante é conflitante com um estudo com p-valor não significante. Tá, então, um estudo faz um julgamento de que teve diferença, um p-valor significante. Um outro estudo fez um julgamento de não diferença, um p-valor não significante. Existe conflito entre eles? Pô, um falou que sim, o outro falou que não, portanto tem conflito. Vamos só olhar aqui uma figura que mostra aqui que o efeito pode ser para o mesmo lado. Então vamos supor que a gente está trabalhando com porcentagem de benefício do remédio, a mesma historinha. Os dois estudos têm exatamente a mesma média. Os dois estudos mostram que teve uma melhora de 10%. Só que um fala com p-valor 30%, outro fala com p-valor 0,2%. Os dois estão apontando para o mesmo lado, só que um, sei lá, ou estava usando um método muito mais refinado, muito menos variabilidade, ou esse estudo aqui teve acesso a uma amostra muito maior. Os dois estão falando a mesma coisa, estão apontando para o mesmo efeito médio. Um tem um intervalo de confiança gigante, outro tem um intervalo de confiança pequenininho. E daí o que acontece é que cada um tem um p-valor correspondente. Esse aqui julga que não teve efeito, ele não conseguiu rejeitar a hipótese nula do acaso, e aqui ele conseguiu rejeitar a hipótese nula, né? A evidência experimental que eles tiveram permite rejeitar a hipótese nula. Olhar só o p-valor não indica conflito. Quinto equívoco. Estudos com o mesmo p-valor oferecem o mesmo grau de evidência contra a hipótese nula. Esse é um outro equívoco. Um exemplo legal de olhar é naquela figura que estava do lado, essa parte B. Então, de novo, porcentagem de benefício pelo remédio. Um lá em quase 20%, com um intervalo de confiança super largo. O outro, 2%, com um intervalo de confiança super curto. Os dois estão com um p-valor de 5%. Mas um mostra que quase não tem melhora, está no limiar estatístico ali, mas quase que não tem melhora. E o outro indica que, parece que tem uma melhora razoável, só que tem muita variabilidade. Está no limiar para rejeitar ou não a hipótese nula. Aqui, um é de quase não mudança e o outro é de mudança, só que com muita incerteza. Só mostrando que esse aqui é um outro equívoco. E tem esses vários outros aqui, são bem interessantes também. Eu vou disponibilizar esse artiguinho. Beleza, e o próximo passo agora que eu vou fazer, eu quero saber qual que é o p-valor que eu obtenho comparando a média da minha amostra com diversas médias. Eu criei uma amostrinha aqui de 10 elementos, tá? Que tem média 170, desvio padrão 15, altura de humanos. Peguei uma amostra de 10 humanos e agora eu vou comparar essa minha média com vários possíveis MI da hipótese nula. A Babinha fazer isso no computador, né? Fiz vários testes independentes, né? De teste da minha amostra versus um MI da hipótese nula de 215. Agora com um MI de 200, com um MI de 185. Eu fiz vários desses, tá? Para vários números. E o que eu obtive foi isso aqui. Então, o teste T de uma amostra, sendo um teste bicaudal, né, não direcional, pode ser tanto para um lado quanto para o outro a diferença, com alfa de 5%. Qual que é o p-valor que eu encontrei? Aqui a média era 150. Se eu colocar comparado com uma média de exatamente 150, eu tenho um p-valor de 1. Eu estou pegando aquela distribuição regida pela hipótese nula e estou falando qual que é a chance de encontrar um valor igual ou mais extremo do que eu encontrei. É 1, né? Porque eu tenho que pegar a área do menos infinito até o centro da minha distribuição, que é, ou seja, já dá 50%, só que é um teste bicaudal, tem que multiplicar por 2. A chance de encontrar, pelo acaso, uma distribuição igual ou mais extrema do que aquela é 100%. Né? Então, esse é o p-valor 1. Se a gente começa a andar mais para fora, aí aqui eu coloquei perto do limiar, né? onde um pouquinho para cima de 5% e um pouquinho para baixo de 5%. Aqui, então, o último azul subindo aqui, o último azul é de 5,8%. E para baixo aqui é o 4,2%. Então eu coloquei um valor lá que é 180, sei lá, 180 e pouquinho. E daí se eu coloco um pouquinho mais do que esse 180 e pouquinho, ele já começa a dar diferença, tá? E se eu coloco 185, já dá um p-valor bem mais baixo, não, de 1%, 0,00014, e vai caindo bastante conforme eu vou comparando a minha média com um MI
da hipótese nula aqui, né? Onde estaria centrada a minha hipótese nula com esse valor, tá? Então aqui, os que estão em azul são os que deu igual, eu faço o julgamento que veio da minha hipótese nula, né? Ou seja, eu aceitei minha hipótese nula. E aqui são os que eu julgaria que deu diferente, ou seja, aqui eu falo, não foi pelo acaso, eu acho que o Mi da minha hipótese nula é diferente do Mi de onde veio essa amostra. Então as distribuições são diferentes, essa é a ideia. Quero ver como que esses limiares aqui batem com as estatísticas que a gente já sabe computar. Por exemplo, o x barra mais ou menos o desvio padrão. O x barra mais ou menos o desvio padrão não bate com essa diferença. E o x barra mais ou menos o erro padrão. Não, também não bate. Ó. Não é isso que separa o azul do vermelho, né? Tá, isso eu coloco o intervalo de confiança, 95%. 95% é equivalente ao alfa de 5%, né? Daí olha só, coisas que estão um pouquinho para cima do meu intervalo de confiança, eu vejo que é diferente. Coisas que estão um pouquinho para baixo do meu intervalo de confiança, eu julgo que veio da mesma distribuição, né? Tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então isso mostra que, para esse caso, o intervalo de confiança é um bom jeito de fazer uma análise gráfica, né, de teste de hipótese de uma amostra. Bacana. E vamos trabalhar com uma outra amostra agora. Essa aqui agora tem 100, né? Então essa aqui era uma amostra de 10 elementos, tem 10 xzinhos aqui, vou fazer 100 xzinhos. E vou fazer o mesmo caminho, x barra mais desvio padrão, x barra mais erro padrão, e o intervalo de confiança centrado no x barra. E de novo deu aquela mesma coisinha ali, ó, que o intervalo de confiança separa onde eu julgo que tem diferença entre as médias e onde não tem. Aqui deu zero, não é zero, né? É que o computador consegue trabalhar com um certo número de casas decimais, né? Se eu peço para ele falar que valor aqui, ele vai falar zero. Ou seja, o intervalo de confiança conseguiu separar essa área do limiar de julgamento, né? O p-valor menor do que 5% e maior do que 5% aqui dentro e menor de 5% de novo para baixo. Então aqui para esses dois casos, a gente viu que funciona essa parada aqui, que o intervalo de confiança é uma boa análise gráfica para o teste de hipótese de uma amostra bicaudal. Ou seja, dá para fazer comparação de média amostral com a média Mi da hipótese nula, né, por análise gráfica, usando o intervalo de confiança da média. Lindo, super prático. E por isso que as pessoas usam, por isso que as pessoas plotam intervalos de confiança também nos artigos, que dá para fazer uma comparação grosseira aqui. E no caso da comparação de média de amostra com Mi da hipótese nula, a gente viu que dá exato. Tá? Dá super bem. E a gente já tinha visto isso, né? Quando eu estava olhando aquele gráfico de média e intervalo de confiança, a gente via que o intervalo de confiança previa bem qual que era o p-valor, né? Então, o p-valor de 30%, ele cruzou o zero aqui, ó. Esse intervalo de confiança que inclui o zero, você aceita a hipótese nula, você não consegue rejeitar a hipótese nula de que o Mi é zero, tá? E aqui você rejeita, né? Porque o seu intervalo de confiança não está incluindo o seu Mi da hipótese nula. Tá? E aqui está bem no limiar, né? Os dois estão bem em cima, então dá o p-valor 5%. É bem o limite do seu intervalo de confiança. E o que dá para fazer além disso? Qual que é o outro ganho de ter funcionado esse negócio? A gente já sabe fazer bootstrap para calcular intervalo de confiança. Lembra que a gente fazia aqueles intervalos de confiança sem pagar nenhuma premissa, né? Você não tem que assumir nada, né? Você não tem que assumir que está seguindo uma distribuição T, né? Você consegue fazer isso com base só na informação que tem disponível na sua amostra. Esse procedimento, o cálculo dos intervalos de confiança por bootstrap. Né? Então, já que a gente pode usar o intervalo de confiança para fazer um teste de hipótese, a gente consegue também usar o mesmo procedimento bootstrap, que a gente usava para fazer cálculo de intervalo de confiança, para fazer comparação de média, uma média amostral com parâmetro Mi de uma hipótese nula. Só relembrando o que era o procedimento bootstrap, né? Então, é reamostrar a sua amostra, reamostrar os dados observados com reposição. Aí você calcula a sua estatística de interesse, aqui a gente está falando sempre de médias, né? Então, calcular a média dessas amostras bootstrap e salvando esses valores, né? Repete muitas vezes, 10 mil vezes, eu uso por padrão. E depois, para computar o intervalo de confiança, você olha qual que é o percentil, 2,5 e 97,5, para o intervalo de confiança 95%. Né? Mas se eu quisesse fazer o p-valor, eu só falo, ó, essa distribuição, onde que cai a minha hipótese nula? E eu consigo computar qual que é o valor igual ou mais extremo do que eu observo nas minhas médias bootstrap. Tá? Vamos olhar com cuidado isso aqui. Aqui a gente tem aquela mesma amostrazinha, né, de melhora dada por aquele remédio. 4 elementos, e daí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma reamostragem. Então a gente define um vetor, onde vai colocar as médias bootstrap, depois a gente bota isso num loop, né, para rodar lá nossos 100 mil bootstraps. Uau! A gente primeiro define a nossa amostra bootstrap para cada vez que a gente roda esse loop. A partir dessa amostra, faz a amostragem da nossa amostra com o mesmo tamanho, com tamanho 4 também, com reposição. E uma vez que fez isso, tira a média desse valor e salva no nosso vetor de médias do Bootstrap. E depois é só computar o p-valor, é baba, né? Você fala, olha, das minhas médias, o que é maior ou igual ao meu Mi da hipótese nula? Vai dar um vetor cheio de trues e falses. True, em linguagem de computador, é 1. False é 0.
Então eu consigo tirar a média desses true e false, né? Então eu chego numa porcentagem de true aqui, que daí eu só tenho que multiplicar por 2, que é um teste bicaudal também, né? Então o meu p-valor é 2 vezes a porcentagem de true. Às vezes isso aqui vai dar bobagem, né? Aqui eu não sei para que lado caiu essa distribuição, se ela caiu para cima ou para baixo do 100. E eu não quero nem pensar nisso. Um dos dois vai dar certo. Quando roda esse negócio aqui, ele autocorrige. Depois eu só pergunto lá, que p-valor que deu? Eu consegui esse p-valor aqui de 11%. Eu aceito a hipótese nula com esse p-valor. Então, se eu fizesse um histograma das minhas médias bootstrap, eu tenho essa distribuição aqui. Você vê que um N pequenininho, ela não gera uma coisa que parecendo uma normal. Ela é pequenininha e assimétrica e feia, né? Então, ela não gera uma distribuição que parece uma normal. Mas tudo bem. Para essa amostra que eu tenho, para essa evidência que eu tenho, esse é o melhor que eu posso fazer, tá? E daí eu só coloco lá o meu 100. E eu calculo qual que é a porcentagem das minhas médias bootstrap que estão além do Mi da minha hipótese nula. Então tem 5%, né? Que eu só multipliquei por 2 e deu os 11. Ah, e aqui só para comparar, né? Qual que é o intervalo de confiança usando o método Bootstrap? Que vai de 31,5 a 101. E no caso, o 100, ele está dentro desse intervalo, voltando para aquele que a gente tinha visto. Se a média Mi0 está dentro do nosso intervalo de confiança, a gente toma uma decisão de aceitar a hipótese nula. Está falando desse método, né? E por que usar esse método? Eu peguei um texto da introdução desse capítulo, um capítulo sobre métodos de bootstrap e testes de permutação. Vou disponibilizar também. Por que reamostrar? Por que usar esse método de reamostragem? Primeiro, você tem menos suposições. Esses métodos não exigem que a distribuição seja normal, que o tamanho de amostra seja grande. Você não tem suposição nenhuma. É um método também com maior precisão. Os testes de permutação e alguns dos bootstraps são mais precisos que os métodos clássicos que fazem essas suposições. Também, eles são muito gerais. A gente falou lá daquela chave mestra, né? Ele serve para testar qualquer tipo de estatística, né? Ou seja, você não precisa de uma fórmula nova para cada estatística. Isso aqui você consegue trabalhar para análise de qualquer estatística. Só quero mostrar no R como fazer aquele caminho que a gente fez aqui. Vou limpar todas as variáveis que eu tenho aqui. O comandinho que eu aprendi ontem, apagar gráficos, tá? Zero ali. Então, a gente vai fazer uma simulação de amostragem, né? Com aquele parâmetro Mi 100, Sigma 50 e o N 4. Aqui eu vou fazer uma população normal, tá? Depois eu vou fazer com outro tipo de população, tá? Mas eu vou fazer aqui com a normal primeiro. Se eu olho lá qual que é a média da minha população, deu quase zero. O desvio da minha população é quase 1, tá? Eles vieram de uma distribuição com média zero e desvio padrão 1, né? Quando você coloca aqui, ele já vem de fábrica dessa forma. Mas daí agora eu vou forçar, fazer com que ela fique exatamente com zero e fazer com que ela fique com 1. E daí agora eu só estou forçando os parâmetros sigma e mi nela. Tá, vou fazer um histograma da minha população. Aqui é o histograma da minha população, entrada exatamente no 100, exatamente 100, e o desvio padrão da minha população, ele dá exatamente 50. O desvio padrão populacional é exatamente 50. Tá, vou fazer 10.000 amostragens. Eu quero fazer primeiro uma distribuição das médias, que é o que a gente está fazendo habitualmente, e eu quero fazer também a distribuição dos T's observados. Então, eu vou criar vetor para os dois. E daí, para cada vez que eu vou definir uma amostra. Então, eu vou fazer lá, I igual a 1. As nossas amostras são de N4, né? Tá? O que deu na minha amostra? Deu esses valorizinhos aí. Posso tirar a média da minha amostra, assim como eu posso calcular o meu T observado. Eu deu 0,68. E vou rodar isso aqui, as minhas 10.000 vezes. Tá? A minha distribuição das médias está aqui, centrada no 100. O desvio padrão dela, qual que é? O desvio padrão da minha distribuição. Tem que dar o sigma dividido por raiz do N, né? Deu 25. O meu sigma é 50. Dividido pela raiz do N, 4, deu 25. Ou seja, bateu. Está batendo bem. Ao invés de querer mostrar a contagem, eu posso colocar aqui esse comandinho prob igual a true. Então, eu transformo isso aqui, ao invés de uma medida de contagem, de frequência absoluta, eu transformo uma medida de frequência relativa, né, de probabilidade. Com esse daqui, eu tenho valores absolutos. Com isso aqui, eu faço com que essas densidades somem 1, né? Faço com que a área seja 1. Virou medida de probabilidade. E essa aqui seguindo uma distribuição normal, bem bonitinha, né? Mas, quando eu faço T, ó, tá? Então, seria isso aqui primeiro, né? Histograma da distribuição dos meus T's. Só que daí ele fica muito ruim de ver, né? Então, eu quero que ele plote só de menos 5 a 5, também usando distribuição de probabilidade. Então tá lá. Agora eu só plotei de menos 5 a 5, usando o prob igual a true, tá? E fazendo as pausas, 50 breaks, 50 espacinhos entre esses dois valores. E eu tenho aqui minha distribuição empírica. E olha só como deu diferente, né? A distribuição. Essa é a distribuição das médias e essa é a distribuição dos T's observados. Dá para ver a diferença no formato? Então, essa aqui é a nossa distribuição empírica dos T's observados, com aquelas caudas pesadas. E ajusto uma normal, ploto uma normal aqui, denorme, né? Para fazer uma distribuição normal, menos 5 a 5 e tal. E tá malzão. Né? Só botei ali a distribuição normal, escrito em azul,
E agora eu vou plotar a distribuição T. Tá aí nossa distribuição. Esse aqui encaixou bem bonitinho, né? Bem legal. Tá, então funciona. Quando a minha distribuição da população tem uma distribuição normal, segue uma normal, funciona perfeito o T. E agora vamos fazer ele quebrar. Ó, não vai funcionar mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo o Mi e o Sigma e o N originais. Só que minha população agora, ela vai ser bimodal. Eu vou ter uma distribuição normal, centrada no -4, e uma outra distribuição normal, centrada no +4. E essa daqui eu vou fazer um desvio padrão um pouquinho mais largo. E depois eu vou forçar ela a ter esses parâmetros aqui, né? Mi 100, Sigma 50. Forcei, então subtraí a média, dividi pelo desvio padrão, e depois eu multipliquei pela média pelo desvio padrão que eu tenho interesse. E olha lá como é que está o histograma. Então, essa aqui virou minha população, tá? Ela é bimodal e assimétrica. Horrível, né? Tudo que você não pode ter. Se você estiver trabalhando com uma distribuição assim, então isso aqui seria, sei lá, médias de crianças e adultos, né? Então eu peguei a média de criancinha da primeira série junto com adultos, né? Sei lá, no 70 aqui, tá? Então, minha população foi essa, que é essa mistura dessas duas coisas, por exemplo. Aí eu não posso usar T. Eu vou mostrar por quê. Olha lá. Então eu vou construir minha distribuição das médias de distribuição T, aí minha distribuição das médias. Minha distribuição das médias até que não tá tão feia, né? Centrada no 100, que é o mídia populacional, com desvio padrão, mais ou menos. Qual que é o desvio padrão dessa parada? Desvio padrão da distribuição das médias. Eu esperava 25, e deu 25 de novo, né? O sigma dividido pela raiz do N. Tá, o sigma continua bem, só que o formato está muito mal, né? Isso aqui não tem cara de formato de distribuição normal. Só funciona no limite, né? O teorema central do limite funciona com N no limite. Aqui a gente colocou um N muito baixo. Para o quão deformado é essa distribuição, o N4 não resolve. Eu posso colocar isso aqui em função de probabilidade, da mesma coisa. E agora vamos olhar a distribuição dos T's. Olha como é que deu essa distribuição dos T's, de -5 a 5. Que horror. Essa é a distribuição empírica dos T's observados. E agora eu vou plotar a distribuição normal. Dá para ver que não adere. E agora eu vou plotar a distribuição T. Dá para ver que não adere também, tá? Essa distribuição T com desvio padrão 3. Ou seja, para usar o T, você já tem que assumir que a sua população era normal. Se a sua população for normal, você pode usar o T sem problema. Mas se sua população não for, você não pode usar o T. Então, a distribuição dos T's observados adere à distribuição T de student quando a população segue a distribuição normal. Na vida real, olha o histograma da tua amostra. Você pega a sua população e olha a tua amostra. Se for muito diferente de uma distribuição normal, você fala, putz, não posso usar T. Porque você já tem evidência de que sua população não segue uma distribuição normal. Mas ainda bem que você pode usar o Bootstrap, né? O Bootstrap é sempre uma possibilidade e você não tem que se preocupar com isso. Esse é um dos pontos, tá? Vamos pegar uma amostra que ela é toda feia aqui, tá? Vamos supor que eu coletei esse dado, eu quero comparar ele com um Mi da H0 de 90. E eu tenho minha amostra aqui, o histograma da minha amostra. Olha só como é que é o histograma da minha amostra. Eu tenho um monte de dado aqui perto do 0, depois um monte de dado lá perto do 80 e depois uns números picado mais para frente. Eu já vejo que não segue uma distribuição normal. Ou seja, fazendo um t-test, eu estou assumindo uma premissa que parece que não é válida, né? Ele até roda. Você volta lá, t-test. Roda o t-test para mim. Ele roda, ele me dá um p-valor, faz tudo, funciona. Só que ele pode estar falando bobagem, porque a gente não está seguindo uma premissa importante. Aí tem um teste para ver. Porque você não tem acesso à sua população, né? Mas você pode falar, poxa, faz um teste para mim, para saber se veio de uma distribuição normal. Esse Shapiro-Wilk teste, um teste de normalidade Shapiro-Wilk. E o que eu vou rodar aqui primeiro para mostrar é um teste colocando uma distribuição normal, tá? Ela tem 16 elementos, igual a minha amostra, ela também tem 16 elementos. Mas eu estou botando aqui que meus dados veio de uma distribuição normal, de média zero e desvio padrão 1. Faço um Shapiro-Wilk teste dos meus dados que seguem distribuição normal. E ele vai me dar um p-valor. Ele vai comparar a forma da minha amostra com a forma de uma distribuição normal teórica. E dele vai falar aqui, ó, eu não consegui rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é de que seria uma distribuição normal, né? Então ele não rejeita a hipótese nula de que é uma distribuição normal. Nessa aqui deu 0,7, acima dos 5%. Mas se eu rodar de novo, ó, agora deu 57. Eu estou fazendo amostras diferentes, né? Mas uma hora aqui vai dar menor do que 5%, né? 1 cada 20. Vamos rodando, uma hora vai dar. 1 em 20 vai dar. Ó, aqui deu, ó. Nesse caso deu. Depois de não sei quantas vezes que eu rodei essa parada, uma das amostras que foi gerada, que ele falou, olha, rejeito que essa sua amostra veio de uma distribuição normal. É isso que é o teste de normalidade, que a gente está usando esse Shapiro-Wilk, que é um dos melhores. E agora vamos usar o Shapiro-Wilk, não para uma amostra que a gente sabe que veio de uma distribuição normal, vamos usar para a nossa amostra bimodal, assimétrica, horrenda aqui, né? A nossa amostra toda torta. E
deu lá um p-valor baixinho também, ó. Então, provavelmente fala, putz, eu rejeito que isso aí veio de uma distribuição normal. Rejeitou a hipótese nula de que veio de uma distribuição normal. Beleza, então a gente não pode usar isso aqui, né? A gente não pode usar o nosso t-test. A gente viu que a premissa não está cumprida. Então, a gente pode usar o Bootstrap, que não tem essa premissa. Faça lá minhas 100 mil vezes. E para cada vez que eu rodo isso aqui, tira uma média. E me calcula um p-valor. Eu vou ter lá meu vetor de médias Bootstrap, histograma das minhas médias Bootstrap. Centrado na média da minha amostra, né? Então, a min da minha amostra é 67. É uma incerteza da minha medida da média, né? Então, centrado no 67. E agora eu posso calcular o p-valor. Então, eu vou pegar minhas médias Bootstrap e comparar com o meu mi da hipótese nula, né? Eu já tinha definido lá em cima, né? Que eu quero comparar, eu quero saber se essa distribuição veio de uma distribuição nula com parâmetro média 90. Então, eu vou comparar a minha distribuição das médias com o meu mi da hipótese nula. Então, esse monte de ponto com o mi da minha hipótese nula. Ele vai dar um monte de true ou false. Tiro a média, vou saber qual que é a média de true. Então, é 2% de true. Eu multiplico por 2 e chego no p-valor. O p-valor deu 4,5%. Eu podia ter feito errado, né? Daí é só inverter. E tá nosso p-valor de 4,5%. Aqui, nesse caso aqui, a gente rejeitaria a hipótese nula de que veio de uma população com média 90. A gente rejeitaria essa hipótese, porque ela está menor do que o nosso alfa, de 5%. Beleza. Aí nosso histograma da distribuição das médias Bootstrap, dá para calcular o intervalo de confiança aqui. Ó, nosso intervalo de confiança cai logo na borda, né? O nosso mi da hipótese nula é 90, e dá para ver que o intervalo de confiança termina um pouquinho antes de chegar a esse mi da hipótese nula. É consistente com o nosso p-valor, né? Que é quase igual a 5%, né? Um pouquinho para baixo, mas ainda cai na área de aceitação da hipótese nula. Ou seja, não podemos usar o teste T para dado muito estranhão, mas a gente pode usar o Bootstrap, né? Que é esse teste que não tem suposição, né? Não tem suposição de que segue uma distribuição normal. E é isso aí. Tá, professor, o que você quer dizer com população normal? Seria uma unimodal centralizada ou só unimodal? Então, o que acontece? Para usar teste T, a premissa é que a população é normal. O teste T ele é muito resistente, ele funciona mesmo. Se você tiver uma população que é unimodal e simétrica, pelo menos, unimodal e simétrica, ele tende a funcionar razoavelmente bem. Mas a premissa, coisa que vai funcionar, a continha direitinho, é se sua população seguir uma distribuição exatamente normal. Essa é a suposição. É por isso que é tão legal usar esses testes, né? Bootstrap, essas coisas que você não precisa ter essa premissa.